Eu sou a deputada Jaqueline Silva, nasci no Gama e moro em Santa Maria. Duas cidades que são cidades do meu coração, uma porque nasci e a outra porque cresci, né? Mas cidades também importantes porque me deram o que eu tenho de melhor e maior na vida, que é a minha família. Então, sem dúvida nenhuma, são cidades que ficam marcadas no meu coração e marcadas também no nosso mandato, para que a gente tente aí todos os dias levar melhorias para essas regiões. Eu comecei essa nossa longa trajetória aí de empreendedora, que é isso que eu falo que sou sempre, e empreendedora de coração, porque amo muito empreender. E comecei muito cedo, né? Comecei trabalhando muito cedo, casei também muito jovem, aí com 15 anos. E já nessa idade de 15 anos a gente começou com um sacolão à época, né? Eu falo sempre que é um desafio diário. Você que fica atrás no balcão, você sabe que de fato um comerciante passa. E a gente começou primeiro no sacolão, depois a gente teve a oportunidade de ter uma loja que a gente vendia utilidades, que a gente vendia brinquedos, depois a gente teve também uma papelaria. Essa é a nossa vivência empreendedora, né? Sempre atrás ali de um balcão, sempre sofrendo os desafios diários. Eu falo sempre que abrir aí as nossas portas de loja é sempre muito difícil, né? O Estado, infelizmente, falha muito com a gente, falha muito com os empresários, é tudo muito burocrático e isso talvez seja o maior desafio para qualquer empreendedor. Mas foi superando esses desafios, né, que a gente conseguiu, graças a Deus, vencer e vencer, né, vencer e superar aí o nosso dia a dia. A gente sempre esteve no comércio. E no comércio a gente também sempre fez um trabalho muito bacana, sabe, social. A gente sempre ouvia muito as pessoas e sempre buscamos muito ajudar as pessoas. E foi exatamente com esse trabalho que cresceu na gente, né, uma liderança que fez com que a gente todos os dias brigasse para trazer mais desenvolvimento para a nossa região, para que a gente pudesse aí lutar e trazer aí melhores dias para as pessoas que realmente necessitam. E me recordo como hoje, né, o primeiro convite que a gente recebeu ainda em 2005, para que a gente pudesse ser candidata pela primeira vez. Em primeiro momento, aquilo tudo foi muito assustador para mim, eu nunca tive esse desejo no meu coração, mas como a gente sempre esteve ali mexendo com gente, né, e cuidando de gente, a gente aceitou esse desafio. A nossa primeira disputa foi muito difícil, a gente não tinha a menor estrutura financeira, mas a gente sempre teve muita disposição e garra. E foi em cima disso que a gente passou por esse processo, um processo complicado, volto a dizer, árduo, né? Mulher estar no processo político é muito difícil por si só, e aí a gente tinha que conciliar tudo isso. Eu precisava ser a candidata, a pré-candidata, mas também precisava ser a empresária, precisava ser a mãe, precisava ser a esposa, e a gente conseguiu aí isso tudo com o resultado de mais de 1000 votos nas urnas, né? Eu falo sempre que esse processo foi difícil a tal ponto que a gente saiu disso tudo falando que nunca mais a gente queria mexer com isso. E sempre falando e focando, eu vou voltar, é para minha loja, é daqui que eu vou sobreviver e aqui eu também posso ajudar e posso servir. Mas não foi isso que aconteceu. A gente volta para a nossa vida natural, continua lá no nosso estabelecimento, mas em 2010, mais uma vez, a gente recebe o convite. E fica aquela dúvida no coração, mas a gente aceitou mais uma vez esse desafio. E eu falo sempre que em 2010 a gente virou a nossa chave. Quando passamos pelo processo eleitoral, mais uma vez, um processo muito difícil, né? Eu falo sempre, a nossa campanha é uma campanha de base, de ponta, é uma campanha que a gente faz de porta a porta. A gente nunca teve estrutura financeira, volto a dizer, segmento, categoria. A gente sempre teve a comunidade ao nosso lado. E no final desse processo, em 2010, a gente sai com 4.858 votos. E eu falo que depois dessa votação foi um marco para a gente, da gente entender que as pessoas tinham expectativa e esperança na gente. E a gente continuou lutando, né? Foram mais 4, foram 4 ao total. Primeira 1.165, a segunda 5, a terceira 9, para só na quarta a gente conseguir mais de 13.000 votos e chegar aqui na Câmara Legislativa. Foi um processo difícil, mas trouxe para a gente uma certeza absoluta. O nosso mandato é missão. O nosso mandato, ele carrega propósito no coração. E a gente chegou aqui com uma certeza absoluta.
que a gente precisa lutar todos os dias para representar os menos favorecidos. É isso que o nosso mandato faz, é isso que a gente se dedica diariamente. Eu falo sempre que política pública precisa existir de fato para o menos favorecido, porque é o menos favorecido que precisa de política pública, precisa de saúde pública, segurança pública, educação pública, e é isso que o nosso mandato tem carregado, né? Essa bandeira central, principal, que é essa representação efetiva na vida das pessoas. O que é compartilhar esse mandato? É convidar todas as pessoas, seja ela representante de uma categoria, seja ela aí representante da própria comunidade, para trazer para a gente as reivindicações, trazer para a gente as sugestões de propostas de lei, né? Isso é compartilhar o nosso mandato, um mandato acessível, porque a gente escutava muito nas ruas. A gente fala com a senhora hoje, mas se depois a senhora for eleita, a gente não vai ter mais acesso, a gente não vai conseguir mais falar com a senhora. Então, quando a gente compartilha o mandato, seja ele nas nossas redes sociais, seja ele no Gabinete 3, que está sempre à disposição de ouvir a todos, a gente está compartilhando ali tanto as nossas obrigações, mas também os direitos que a gente sabe que a comunidade tem e às vezes fica esquecido, né? Então, é esse compartilhamento que a gente faz diariamente, essa acessibilidade, né? Esse sentimento de pertencer também a esse mandato, e a gente busca aí e chama sempre as pessoas a estarem ao nosso lado. Eu falo sempre que a gente iniciou o mandato com a grande luta que foi aí a volta do cartão material escolar, que é o carro hoje chefe do mandato. O que é as compras públicas, né? É a descentralização do Estado. É isso que a gente tem feito todos os dias, e é o que significa compras públicas? É você descentralizar, dando a oportunidade para os empresários locais. Então, é isso que o nosso mandato tem feito. A gente tem sim diversas ações na área social, a gente tem sim aí lutado para a gente poder garantir educação, segurança e tantas outras coisas que a gente sabe que são importantes, mas a gente entende hoje que o grande parceiro do Estado são os empresários locais. Então, quando você dá essa oportunidade, quando você descentraliza e quando você faz com que o empresário tenha a oportunidade de ser contratado ou de prestar um serviço, ele, sem dúvida nenhuma, ele vai gerar mais emprego, e isso é uma pauta importantíssima para o Distrito Federal, todo mundo sabe disso, e agora mais do que nunca. Mas não só isso, você também faz com que a economia local ela possa ser aquecida, porque o empresário, uma vez vendendo mais, ele também vai deixar os seus impostos aqui. Então, eu tenho dito que a gente carrega essa bandeira no nosso mandato, essa descentralização, a gente carrega também aí no nosso coração também esse entendimento que a educação é a base de tudo, e quando você fala de ICME, por exemplo, você está dando oportunidade para os empresários, mas você também está focando no que é prioridade na vida dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos jovens, que é a educação, né? O cartão material escolar descentraliza, tira uma grande compra de uma empresa que provavelmente seria de fora para as nossas empresas locais, mas a gente também dá dignidade para os nossos alunos, que ao receber o crédito, eles podem ter a opção de escolher o material que ele vai comprar e que ele vai estudar. Então, sem dúvida nenhuma, eu falo sempre que isso é um marco, isso é algo muito importante para nós, é muito importante para o mandato, e a gente tem feito isso em outras frentes também, que tem sido também bacana. A gente já tem hoje o cartão creche, por exemplo, que é o mesmo modelo, só que ao invés de ser com as papelarias, a gente está fazendo com as escolas, e tem sido um sucesso tudo isso. Por que de um sucesso? Porque você ajuda os empresários locais, mas essa questão social também, que sem dúvida nenhuma é muito importante. Eu falo sempre que eu sou uma eterna sonhadora, e se não fosse uma sonhadora, sem dúvida nenhuma eu não estaria aqui na Câmara Legislativa. Mas não é só sonhar, né? A gente precisa se planejar e a gente precisa lutar. E assim, a mensagem que eu quero deixar é que o nosso mandato, ele continua com um desejo quente no nosso coração de servir a cada dia mais para Brasília. A gente hoje tem a oportunidade, através de um mandato, que eu falo sempre que é um instrumento de transformação para o bem, se estiver na mão das pessoas corretas. O mandato ele pode entregar muita coisa. E a maior prova viva disso foi o CME, que hoje, através dessa lei, que hoje é uma lei de Estado, e não da deputada Jaqueline, nem do nosso governador Ibanez, é um direito adquirido das pessoas, vai permanecer. Então, assim, a gente tem dito sempre que o nosso grande sonho no nosso coração é que leis como essa possam acontecer a cada dia
dia mais. Eu tenho dito sempre, os menos favorecidos são os que mais sofrem nas pontas. E até por ser uma moradora de uma cidade satélite, eu falo isso com muita propriedade, porque só sabe quem realmente passa, o quanto é difícil você depender hoje de políticas públicas. Então, o nosso grande sonho é de continuar realizando, é de continuar deixando um belíssimo legado e, sem dúvida nenhuma, a gente vai permanecer aqui com a mesma força, com a mesma garra para entregar a cada dia mais.